Eu passei no meu rosto o protetor solar. Passei um sem cor, aí não dá pra eu passar pó. Só o protetor mesmo. Porque meus pincéis estão fedendo a mofo. Porque como tá chovendo bastante aqui. Deixa eu ver como é que tá meu cabelo. Assim, eu não tenho... Eu amarrando com pompom, eu não tenho trabalho. Se bem que a trança não me dá trabalho. Trança também não me dá trabalho não, tá? Aí ontem eu não pintei ele. Eu tava vendo um podcast. Ficou meio estranho aqui, né, na raiz. Eu tava vendo um podcast, né? Uma moça que já se separou. Ela não quis mais se manter com o marido dela. Ele é cristão, evangélico. E é o credo religioso dele, né? Ele é uma pessoa que acredita em Deus e serve a Deus com a sua vida, né? Então, que é com a nossa vida, nós servimos a Deus. Buscamos a presença dele através da oração, leitura da palavra, que é meditação, para buscar fortaleza em Deus para nós. Porque senão a gente fica fraco, sem forças. E diante de uma dificuldade, cadê a força para orar, né? Cadê? E falando sobre o casamento deles, vou contar meu cabelo. Eu passei um batom. Ele falou primeiro, eu vi um podcast bem curtinho com ele dizendo porque o casamento dele acabou. Aí ele falou que o casamento dele acabou porque a mulher não queria mais se manter casada com ele, tá? Aí a pessoa botou lá na legenda, a pessoa que tava fazendo a entrevista com ele, botou na legenda que ela quis se separar por ele ser perfeito. Não existe ninguém perfeito, tá? Nós podemos ser cristão, não existe ninguém perfeito, católico, espírita, seja qual for a sua religião, né? A fé que você professa, não existe perfeição, ninguém. Nós não somos perfeitos. Aí hoje eu vi Aí ele explicou por quê. Ele disse que fez de tudo pro casamento dele não acabar. Porque a Bíblia diz que o casamento deve ser para sempre, até que a morte os separe, que você só se deve se separar. Você só se deve se separar por motivo de traição ou por morte. Primeiramente por morte. E caso a pessoa lhe traia. Mas se caso você conseguir perdoar e a pessoa lhe respeitar, porque ela já lhe respeitou e quebrou já a aliança com você. Mas se caso a pessoa se arrepender e não voltar mais a praticar o erro que ela cometeu, que isso vai causar uma mancha no casamento, isso vai causar desconfiança, não vai ser mais a mesma coisa, a pessoa pode até perdoar e continuar casada. Mas uma traição é muito difícil, né, de se aceitar e perdoar uma traição. Uma traição dói muito para quem é traído. E aí, ele disse que ele não foi por traição, ele não traiu ela, nem ela traiu ele. Ela não quis mais se manter casada com ele. Aí hoje eu vi aí ele disse que, e agora? A Bíblia diz que o cristão não pode se divorciar. Tem que viver, não pode. Se você não pode se divorciar, logicamente que você não vai procurar outra pessoa, você vai escolher o celibato. Aí hoje eu vi um podcast com ela falando dos motivos dela, por que ela não quis se manter casada. Aí eu entendi tudinho. Primeiro, ela disse que é uma pessoa muito aberta. Olha, parabéns. Primeiro, ela disse que ela é uma pessoa aberta a todas as formas de você chegar a Deus, a religiões diferentes, que é diferente da dele, tá?
que ela é aberta e que ela herdou isso do pai dela e que ela gosta dos momentos dela de estar sozinha também, porque apesar de sermos casados, nós queremos nossa individualidade, pelo menos em algum momento da nossa vida, estar um pouquinho sozinho, ouvir um louvor, ouvir uma música da sua preferência, ficar sozinho mesmo. Esse sozinho não é você porque você não quer a companhia da pessoa, é a nossa individualidade. Eu entendi ela perfeitamente, não julgo nem ela e nem ele. Eu entendi todos os dois. Como eu já tive um relacionamento de casada, então eu sei mais ou menos como funciona. Não existe uma receita como uma receita de bolo para um casamento, tá? Mas as pessoas que já passaram por isso, as pessoas que já tiveram um relacionamento de casado por anos, ela tem a experiência dela e você vai ter a sua. Sempre é bom a gente ouvir conselhos, tá? De quem já tem experiência. A pessoa tem a experiência dela e nós vamos ter as nossas. Então, como eu já tenho a minha experiência, aí eu entendi tanto a dele quanto a dela. Eu entendi logo, entendi por que acabou. Eles têm uma divergência de pensamento, não estava alinhado o pensamento deles, as ideias dela e dele não se encontravam. Ele queria um caminho e ela outro. Então ela não se sentia à vontade, porque ela disse que uma pessoa que tira a liberdade, por exemplo, ela deixou bem claro que ela jamais vai ficar com alguém, com um homem, que é marido dela, que impede ela de trabalhar, impede ela de ser quem ela é mesma, impede ela de ser quem ela é. Ou ela gostar de uma maquiagem, se maquiar, trabalhar fora, tá? E essa pessoa tirar a liberdade dela, tipo, não gostar que ela tenha um tempo só para ela, porque ela disse que isso para ela é muito importante, ter um tempo, ficar sozinha. Todos nós temos essa necessidade de ficar só, tá? Todos nós temos essa necessidade e o outro deve respeitar. Aí eu fiquei pensando, que eu tô fazendo só um resumo do que eu vi, para o vídeo não ficar muito longo, do que eu ouvi de ambas as partes. Aí então eu entendi, né, que casamento não é uma coisa muito fácil e não existe, né, ensinamento para futuros casais. Não existe, não tem, né? Tem algumas igrejas, tem algumas igrejas católica, evangélica, algumas talvez. Eu vejo o ensinamento para casais, eu vejo encontro de casais. Assim, eu nunca vi assim ensinamento para quem vai se casar. Como é que funciona o casamento para quem já é casado e já tem experiência de longa data, tá? Então, vai ter momentos que você vai querer ficar sozinho e talvez o outro não entenda isso, tá? Talvez vai ter coisa em você que talvez o outro não goste, queira mudar você. Isso não tô querendo dizer que ele fez isso com ela, não, tá? Isso querer lhe moldar como a pessoa quer que você seja. Isso é impossível, não existe casamento perfeito. E um tem que respeitar o outro. E no casamento, o casal tá sempre junto. Eles só não estão juntos no momento de trabalho, mas eles estão juntos para falar sobre os filhos, que é assunto de interesse dos dois. Eles estão juntos para falar sobre organização que eles estão fazendo, sobre uma viagem que eles queiram fazer de casais com os filhos. Eles estão juntos para falar, debater qualquer assunto dentro do casamento deles ou assunto fora, mas juntos. Estão sempre juntos, tomam um cafezinho junto, conversam juntos, dormem juntos. Eles compartilham tudo da vida deles um com o outro, né? E muitas das vezes o outro pode ser uma pessoa que gosta muito de levar visita para sua casa, que é a casa dos dois, e às vezes o outro já é uma pessoa assim um pouco mais fechada, não gosta muito de visitas, né? Porque quando chega uma visita na sua casa, é lógico que você vai ter que tirar um pouco de tempo para dar atenção para aquela pessoa, recebê-la, e tem cônjuge que não gosta. Ou ele fica sozinho, se afasta, e aí o outro cônjuge vai se sentir, ele não vai se sentir bem com a outra, com sua esposa ou seu esposo, se afastar no momento que ele está recebendo a visita, que ele quer que você esteja ali do lado dele. Então, existem muitas situações, né, dentro do casamento, né, que as pessoas
elas não concordam, elas não aceitam, né? Incompatibilidade de gênios, educações diferentes, que depois que elas estão casadas, elas vão optar pela separação, tá? Geralmente as pessoas que se casam, que pensam assim, eu me caso para ficar casado o resto da vida e não me separar, né? Eu creio que ninguém se casa, eu imagino assim, que ninguém se casa com a intenção de se separar, se casa para ficar com aquela pessoa. Mas infelizmente existem alguns probleminhas que você não detectou ou você fez vistas grossas quando vocês estavam se conhecendo, que você deixou ir para dentro do casamento para tratar só depois que vocês já estavam casados. E aí é que mora o problema, tá? Porque aí você não vai conseguir muitas das vezes, talvez, mudar a opinião do outro, tá? Você não vai conseguir, caso a sua opinião esteja certa da dela, todos nós temos nossa opinião, nosso ponto de vista, nós temos liberdade, nós vivemos numa democracia. Então, aí você leva aquele problema que talvez você detectou, mas achou que depois de casado esse problema ia ser resolvido. Você já conquistou, já casou, agora eu vou resolver. Não. Às vezes cria um problema maior no seu relacionamento e leva ao fim mesmo do casamento. Viu? Isso aqui é só um resumo, tá? É só um resumo do que eu tô falando, do que é uma vida dois, tá? Vocês têm que andar alinhado um com o outro, tem que saber respeitar o espaço do outro, tá? Tem que saber respeitar o espaço do outro e não querer moldar o outro para ser o que você quer que ele seja. Não, tá? Todos nós temos nossa personalidade própria, tá bom? E, meu cabelo. Temos nossa personalidade própria, tá? E muitas das vezes você querer moldar o outro pode deixar o outro se sentindo assim sem liberdade, se sentindo assim, eu tenho que deixar de ser eu para agradar meu marido, tenho que deixar de ser eu para agradar minha esposa. E muitas das vezes sufoca um dos cônjuges do relacionamento e leva o casamento ao fim. Leva ao fim, porque a pessoa não vai querer ficar com você. E você quer permanecer casado, mas tem coisas em você que também precisa ser tratada. Assim como na outra pessoa, que você não admite que precisa ser tratado. E você vai lá empurrando isso com a barriga e gera conflitos. E esse conflito leva à separação também.